Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é o primeiro podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast você já conhece, elas são elaboradas para direcionar respostas dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais, oliveira.jucial, e vamos à mentoria, que hoje ela está incrível. Nossa mentora de hoje é Carol Garrafa. Gente, para tudo que você está fazendo, dá só uma olhada no currículo da Carol. Ela é especialista em neurociência, fundadora da Santé, ela é sócia e head de People Skills na Link School of Business. É mentora do G4 Educação, ao lado de Vabo, Bernardinho e Ricardo Basaglia. Através da sua metodologia de ensino, tornou muitas empresas mais lucrativas, com líderes e times mais felizes. Olha só, aproveita, já vou te convidar a se inscrever no Receita de Sucesso Podcast no YouTube. Toda semana tem conteúdo novo. Vai no Spotify. Se você gostou desse conteúdo, dá 5 estrelinhas, deixa seu comentário, isso é muito importante pra gente. Vai no Instagram, Receita de Sucesso Podcast, e também começa a seguir e acompanhar a gente. Tem vários cortes, vários conteúdos que a gente também está sempre frequente ali no Instagram. E esse podcast, para mim, ele vai ser especial e pode ser um divisor de água na vida de qualquer empreendedor, empresário. Porque nós estamos falando de sucesso e felicidade. A gente trouxe esse tema, a Carol é especialista nisso, ela já vai contar. E será que dá para ter sucesso e ser feliz? Vamos perguntar isso para a Carol. Queria agradecer pela participação, por ter aceitado o convite. Estava bem ansioso para esse episódio, confesso. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. E a gente não fica ansioso, a gente fica na expectativa boa. Olha só, a gente já falando, porque a ansiedade é uma coisa ruim, né? Verdade, faz sentido. Faz Total, sentido. já vamos mudar isso no nosso vocabulário. Expectativa boa. Expectativa. Isso. Trocar, que nem a gente é empreendedor, a gente troca dificuldade por desafio. É isso. Não é difícil, é desafiador. E ansiedade por expectativa Verdade, boa. essa eu não tinha ansiedade por expectativa. Boa. Já começou a mentoria já começou a mentoria. Mas, Carol, é possível ter sucesso e ser feliz? Parece boba essa pergunta, né? Mas quantas pessoas que a gente não vê tendo sucesso e que são infelizes? Eu acho que acaba em algum momento da vida, as pessoas talvez acabam confundindo sucesso com felicidade. Mas eu queria que você trouxesse esse tema pra gente e essa pergunta, né? Como é possível, então, ter sucesso e ser feliz ao mesmo tempo? Gisele, você começou apresentando e você falou uma coisa tão importante, que a gente tá nesse podcast para dar respostas para muitas dúvidas que a gente tem. E apesar de parecer simples, essa é a dúvida maior. Porque todo mundo quer ter sucesso e todo mundo quer ser feliz. Mas quando eu boto isso na mesma página, parece que eu tenho que fazer uma escolha. E é o que muita gente até hoje achou que foi. Então, assim, para eu ter sucesso, vou ter que abrir mão do quê? Para eu ter sucesso, então, eu começo a perguntando, o que é sucesso? O que é sucesso? Porque se a gente entendeu que primeiro é o sucesso, para depois a gente entender o que é felicidade, que aí foi o que eu fui buscar no mundo, a gente começa a ver que essa correlação dá para ter sucesso e ser feliz. Eu já vou dar o spoiler final. Dá para ser feliz e ter sucesso. Ótimo. Esse é o grande recado que eu quero já começar passando aqui. E por que dá para ser feliz e ter sucesso? Porque você me apresentou sendo partner e head de People Skills da Link. Na Link School of Business, a gente atua com muitos jovens. E uma das aulas a gente pergunta para os jovens que sonham em ser empreendedores, porque o curso é de empreendedorismo, o que é sucesso? Eles têm 18, 20 anos. E 80, 90% da classe responde: sucesso é ter uma empresa de $1 bilhão. Olha aí. Quando a gente pergunta para pessoas que já atingiram, e aí a gente tem artistas falando, eu queria que todo mundo tivesse o dinheiro que eu tive e a fama que eu tive, para entender que não é isso que é o verdadeiro sucesso, a gente percebe que sucesso a gente vai mudando. E que ele é igualzinho àquela palavrinha que tá todo mundo falando que ficou distorcida, propósito. Não é alvo, é processo. É exatamente o que eu estou buscando. É exatamente eu acordar todo dia entendendo por que eu estou fazendo, indo atrás, se esforçando. Adoro a frase do Einstein, que fala que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Antes disso, não tem.
Então, a gente tem que se esforçar muito para ter sucesso. Mas sucesso também é muito individual. Então, a gente precisa falar assim, o que é felicidade? Porque a gente fala, felicidade é igual para todo mundo. O que vocês acham? Vou voltar à pergunta, porque eu acho que isso aqui tem que ser um bate-papo. O que é felicidade para vocês? E vocês vão entender porque eu estou perguntando o que é felicidade, não o que é sucesso ainda. Bom, para mim, felicidade é poder equilibrar a minha vida profissional com a minha vida pessoal. Se uma área começar a invadir muito a outra, eu me sinto desequilibrada e eu não me sinto feliz. Então, quando eu tenho esse equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, tenho tempo de qualidade para estar com os meus filhos, com a minha família, tempo de qualidade com o meu marido, e eu consigo dar conta do que eu preciso dar conta no trabalho, eu me sinto feliz e realizada. Para mim é isso. Pra mim, felicidade, a gente tava conversando sobre isso, né? De manhã no café da manhã. Faz 3 dias que o nosso café da manhã é essa discussão. É isso. Mas assim, eu vou responder, claro que no nosso café eu respondi de uma outra forma, mas pra mim felicidade é fazer aquilo que eu quero com as pessoas que eu gosto. Então, logo pra mim sucesso é estar em tudo aquilo que é felicidade, né? Estar em tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar, né? E eu acho que os melhores momentos que eu tenho são experiências que eu estou com a minha família. Então, para mim é isso. Então, eu tive essa clareza. Mas as pessoas realmente confundem bastante, né? Eu ia até perguntar... Primeiro, assim, eu queria, Carol, que a gente desse contexto. Então, o pessoal tá falando, tá, mas vamos lá. A Carol, né? Tem ali poxa, ela atua ali na Link, né? Na parte de People Skills, tudo mais, que também tem uma certa correlação. Mas para dar contexto, da onde saiu essa história de felicidade? Você teve uma pesquisa que você fez? Então, só para dar esse contexto para as pessoas que estão nos ouvindo entender o seguinte, poxa, ela tem autoridade nesse tema que a gente está trazendo. Perfeito. E é por isso que eu fiz essa pergunta, porque foi essa pergunta que eu fiz ao redor do mundo, perguntando o que é felicidade. Cada país que eu passei foi essa pergunta que eu fiz. Então, eu vou voltar 2 passos. Legal. Sou engenheira de formação. Então, eu tenho uma formação que é lógica. E eu trabalhei mais de 10 anos em mercado financeiro. Num ambiente onde as pessoas elas têm uma competitividade natural e que querem sucesso a qualquer custo. Por que é quase? Porque a gente paga um preço de sucesso. Mas chega uma hora na nossa carreira onde a gente para e pensa, será que está equilibrando? Que é exatamente o que é felicidade. Será que eu estou tendo tempo de estar com as pessoas que eu gosto e fazer o que eu gosto? E foi isso que aconteceu com a minha carreira. Então, da onde que veio esse estudo de felicidade? De uma pessoa que já tinha uma carreira bem-sucedida em mercado financeiro e, ao perder o pai, teve um solavanco e falou, será que a vida é isso? Porque dinheiro estava vindo. E ao ter a fusão, que teve a fusão dos 2 bancos, foi aonde me pediram assim, falaram assim, Carol, tudo bem, você está pensando sobre isso, mas espera um pouquinho só, porque agora está na hora da gente pensar em resultado. Então, você tem que agora trabalhar. E aí eu tomei uma decisão de estudar na França, onde tinham matérias de comportamento humano, para entender um pouco o que estava por trás dessa minha vontade de fazer com que as pessoas do meu time, fazer com que as pessoas do próprio banco, elas dessem resultado, mas que elas tivessem um equilíbrio maior. Então, eu já era considerada ali uma pessoa que batia a meta, trabalhava 12, 14, 16 horas por dia, o time também, mas meu time era feliz. Eles falaram, como é que você consegue manter esse ritmo e o time ser feliz? E aí, com essa pergunta, eu realmente tomei uma decisão de fazer um sabático, e aí o sabático, como a própria palavra fala, só durou um sábado, porque eu fui estudar, então eu ganhei uma bolsa, fui para Lyon e fui estudar matérias de comportamento humano para entender o que era felicidade com base na teoria. E eu pensava, assim como eu perguntei aqui o que é felicidade para vocês, que a felicidade era muito individual para cada um. Cada um tem a sua. E quando a gente olha as respostas que vocês deram, e já deram uma bela introdução do que eu vou falar agora, é que as pessoas respondem, e no fundo é a mesma base. Felicidade não tem a ver com coisas materiais, tem a ver com o equilíbrio. Felicidade não tem a ver com tudo que eu vou conquistar, mas eu passar tempo e eu poder ter poder de escolha. E isso tudo me fez levar a tentar entender a teoria. E aí eu fui para a França, eu tinha que ficar distante mesmo, e lá me caiu o primeiro grande insight da vida.
Minha vida não são números. Não é a engenharia, não é o resultado do banco. São pessoas com resultado. Por isso que eu faço as pessoas baterem metas e serem boas naquilo que elas são, porque pessoas vêm antes do resultado. E esse primeiro insight é algo que eu já quero falar para quem é líder. As pessoas, elas vêm antes do resultado, mas o resultado precisa vir depois. Porque senão também a gente precisa pensar um pouco que existe um equilíbrio de qualquer organização entre as pessoas, e aí precisam ser pessoas certas. E a primeira pergunta, e eu vou dar todos esses contextos que assim vocês querem, mas eu quero fazer essa construção junto, tá? Ótimo. Vocês acham que pessoas são substituíveis ou insubstituível? Porque existe aquela máxima, ninguém é insubstituível. Eu acredito nessa máxima aí, que ninguém é insubstituível. Depende, para mim, a resposta é depende de quem são essas pessoas e o que elas representam na minha vida. Olha que interessante. Primeiro a gente acredita mesmo porque as máximas, tomem cuidado com máximas, porque elas grudam. Que nem a ansiedade do bem, que é estou ansioso para uma festa. Não, o seu cérebro ele já entendeu a ansiedade como ansiedade mesmo e você já começa a ficar um pouquinho nervoso, o cortisol sai. Ninguém é insubstituível é a pior coisa que a gente pode acreditar. O que é substituível são tarefas. A tarefa não vai morrer porque a pessoa sai. Mas o jeito que você me faz pergunta, o jeito que vocês se complementam, o jeito que vocês fazem, ninguém faz igual. E essa é a beleza de entender que pessoas não podem mesmo serem substituíveis assim. Certo? A gente precisa acreditar cada vez mais que a gente não pode substituir, só que a gente tem que ter as pessoas certas. E aí não é assim, o maior ativo da minha empresa é ter pessoas. Não, é ter pessoas certas. E no lugar certo. É que a gente não tá. E aí, pensando nisso, indo para a França, foi aonde eu entendi que a teoria só ia me responder uma parte. Me caiu esse insight de, realmente, pessoas vêm antes de resultado. Mas isso ainda é teoria. E aí eu pedi para acabar, então, o curso que eu estava fazendo, o meu MBA, em muito menos tempo do que eu tinha lá, porque eu tinha uma licença do banco. Eu precisava depois voltar para pagar as contas, né? O banco não estava me patrocinando, porque o banco falava, vai para as top 5 estudar administração. E eu falei, não, eu quero estudar comportamento humano para entender o que está por trás. E mal sabia eu que eu ia descobrir o grande propósito da minha vida. Ao chegar lá, entender isso e depois entender estudando pela neurociência que 70% precisa ser na prática. Então eu estava na teoria, mas eu precisava ir para a prática. Comprei uma passagem, dei a volta ao mundo para entender na prática o que era a felicidade. Já tinha lido todos os livros, já tinha estudado bastante. E fui perguntando, o que é felicidade para você? Primeiro, com uma curiosidade pessoal, de entender se existia algum tipo de resposta. Mas depois, entendendo que existem padrões, apesar de culturas muito diferentes. Você vai para a China, você vai para Laos, você vai para Dubai, Abu Dhabi. É muito diferente a forma como as pessoas se relacionam e como elas vivem. Mas tinham 3 coisas que eram inerentes a qualquer ser humano. Respondiam exatamente a mesma base. Para ser feliz, eu preciso ser amado. Para ser feliz, eu preciso ser escutado. Fala, peraí, Carol, não entendi. Amado, porque essa é a base. A gente precisa realmente ser amado e amar, porque a gente vive, o cérebro é social. Só que não adianta eu ser amado pela minha família, eu ser amado no meu trabalho, eu gosto, e eu não ser escutado. Ser escutado tem a ver com o senso de pertencimento. O que é o senso de pertencimento? Eu faço parte dessa tribo. Por que eu aceitei este convite? Porque eu faço parte dessa tribo. Eu acredito que a gente precisa declarar para o mundo e ajudar o mundo como é que eles têm mais sucesso da maneira certa. Não adianta só eu gostar. Eu preciso ser escutado. E nas empresas, principalmente, a felicidade está correlacionada em eu evoluir a cada dia, sendo útil. E aí o terceiro ponto é poder errar. Então, para ser feliz, você precisa ser amado e precisa amar, ser escutado e escutar, e poder errar. Falar, Carol, as pessoas te falavam que elas queriam errar para poderem ser felizes? Não. Elas falavam, se eu tivesse tido a chance,
se eu tivesse arriscado mais? Se. E o se não existe na história. E aí, estudando depois, eu falei, as pessoas estão com tanto medo de sair do que elas conhecem, de ir para um desconhecido e se arriscar mesmo, que essa tal da zona de conforto acaba aprisionando. E elas têm medo de errar. Então, se a gente der uma oportunidade, um ambiente onde o erro não seja encarado como que bacana que assim você errou, mas que o erro ele faça parte do processo de aprendizado, você tem mais chance de ser feliz. Até porque se na sua família você for julgado, se no seu trabalho todo erro você desequilibrou. Então, esta é a base da onde vem essa primeira parte de como é que a Carol, engenheira, ela foi buscar isso. Quando eu percebi que tinha esse padrão, eu falei, opa, existe ouro aí. Porque as pessoas estão buscando algo que não é difícil. Mas a gente complica demais. E aí eu voltei pro Brasil e falei, por que estamos na contramão? Cara, eu tô impactada. Tô hipnotizado. Eu também tô hipnotizada. Tá. Já quebrou um padrão na minha cabeça. Peraí. Muita calma nessa hora. Deixa eu ir pro final, você dá a resposta e depois agora aí a gente vai voltar pra cá novamente. Então, você encontrou Uma fórmula. uma forma. Existe uma receita para ser feliz? Essa pergunta é muito boa. Então, a resposta é... Existe um método. Tá. Existe um direcionamento. A fórmula é de cada um, porque ninguém é igual a ninguém. Então, o jeito que você vai fazer este caminho é seu. Mas existe um direcionamento muito importante de entender que dá para ser feliz e ter sucesso. Então, antes, nós vamos entrar nisso. É porque aqui a ideia é deixar uma receita. Cara, eu acho que assim, eu vou ter zerado o podcast se eu trouxer a receita de sucesso para a felicidade, porque no final das contas o que a gente quer é ser feliz, certo? Sim. Mas é um conflito muito grande. Mas antes da gente revelar, né, a receita para o sucesso, do sucesso para ser feliz, pedir para compartilhar esse episódio, né? Se estiver fazendo sentido para você, a melhor forma da gente compartilhar a felicidade é compartilhando esse episódio, porque a gente está falando de felicidade, está falando de sucesso. É dizer que esse podcast tem um patrocínio da Monteio Investimentos, você está pensando em diversificar sua carteira com segurança. A Monteio é a maior especialista em cartas de crédito através de consórcio imobiliário, onde você tem duas grandes estratégias. A primeira é o ganho de capital, é o lucro com a venda da cota após a contemplação. Essas cotas valem ouro no mercado após a contemplação porque dão acesso a um custo efetivo total mais barato do que outras linhas de crédito. Então o investidor ele vende essa carta, não paga mais parcela, realiza o lucro e pode reinvestir novamente. Ou ele pode optar por investir no mercado imobiliário, usando a estratégia do Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, onde você compra um imóvel de forma alavancada, não precisa descapitalizar, aluga esse imóvel com o valor do aluguel, você paga o valor das parcelas e é uma forma de você alavancar seu patrimônio com um capital de terceiros. Quando terminar de pagar esse investimento, você vai ter um patrimônio valorizado, te gerando renda passiva vitalícia, a qual você descapitalizou só até o momento da contemplação. Chama Monteio Investimentos, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast, você vai ter acesso a uma consultoria personalizada. Então vamos lá, existe um método. Existe um direcionamento. Uhum. Então vamos lá, qual seria esse direcionamento? Como a gente pode colocar isso em pilares para que as pessoas que estão ouvindo esse episódio implementem isso no seu dia a dia para começar a ir rumo a esse caminho, né, de ser feliz. Ou de aumentar a felicidade, né? Ou de aumentar a felicidade. Primeiro, eu queria dar uma dica do que aconteceu, do que você fez agora e do que eu fiz com vocês. Eu induzi dopamina ao vivo aqui. Vocês também. A hora que você fala, peraí que a gente já vai fazer e que eu fiz a pausa, eu queria falar que isso, o nosso cérebro aqui, eu já estava preparando para que a gente ficasse mais instigado para entender. Então, usem isso como sucesso. Todos. Para falar em público. Induzam. A hora que você vai entregar, você precisa preparar. É como se fosse um solo fértil. Então, você dá esse contexto, você cria isso e aí você para. E a pessoa fala, e agora? É isso que acontece em filme. Que você quer saber o que vai acontecer. Então, queria explicar, porque é muito legal a gente entender o que está behind the scenes, o que está por trás do que a gente está falando. E isso também induz felicidade. Então, antes da gente falar do método, a gente tem indutores de felicidade, que a gente deveria fazer isso mais no dia a dia. E a gente está tão no piloto automático que a gente não faz higiene mental, que a gente não pensa sobre estratégia, que a gente só está
trabalhando, se esforçando, dando conta. Então, pequenas dicas são muito importantes. Antes de eu falar do método, eu preciso falar que quando eu voltei, eu fui ver se isso que foi descoberto dessas 3 bases tinha base científica. Porque como é que você vai falar algo que as pessoas todas estão buscando durante anos? E aí você vai voltar e falar, descobri! E, na verdade, eu começo todas as minhas aulas falando a minha máxima, que é: não existe coincidência, nada é por acaso e tudo faz sentido. Então, se eu pudesse falar sobre o sucesso se você conectar seus pontos e entender quem é você e o que você está fazendo e ir numa direção onde você traz mais essa consciência, você vai conseguir entender que existe um caminho. E vai. E quando eu voltei, foi aonde eu fui estudar neurociência, que eu falei, deixa eu estudar se tem ciência por trás. Já era engenheira. E aí me apaixonei pelo cérebro. Uma coisa liga a outra. A hora que você se interessa muito, e aí foi a minha grande motivação, a primeira começou de trabalho, uma carreira de sucesso, supostamente, mas que estava no mercado onde não tinha a ver muito com os meus valores. Não tinha um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, tinha muita coisa acontecendo, um ambiente competitivo que eu adoro, mas, às vezes, passando do ponto que eu não topo. E aí você vai buscar. Nesta busca, acontecem essas conexões todas. Quando eu voltei e comecei a estudar o cérebro, fechou. Eu falei, é isso. É o que está por trás. E aí tem um acrônimo chamado DOSE, para ninguém esquecer. E esse aí é o máximo. Os 4 neurotransmissores da felicidade que a gente pode induzir. Dopamina, D. Ocitocina, O. Serotonina, S. Endorfina, E. Dose. Por que dose? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Se você quiser uma felicidade sem fim, você vai por um dia cheirar cocaína. Você vai atingir um nível, você vai ficar na rede social, porque isso induz dopamina. Você tá com uma sensação de prazer, você vai beber álcool. Mas isso acaba assim, E aí, da mesma forma que subiu, cai. E aí você passa a mudar o seu circuito, o seu mindset, e não ter mais um equilíbrio onde as pequenas coisas da vida que não são compradas façam sentido. Porque o seu cérebro quer buscar. Só que você busca, só que você não cria uma base sólida de amor, de respeito, de poder errar. Porque você só está buscando. E a felicidade, ela tem a ver com o outro também. E isso que é o mais bonito. Ela tem a ver com o outro. Então, se eu faço tudo sozinha, então, eu vou cheirar cocaína, eu vou ficar na rede social, eu vou beber. São coisas muito isoladas. E só por isso a gente já deveria entender. Por isso que é a dose. Então, quando eu falo de dopamina, induzir a dopamina se eu começo a traçar um objetivo, receita de sucesso, ter objetivo, eu estou induzindo dopamina. Só de ter a intencionalidade eu estou induzindo dopamina. Se eu faço essa pausa, eu estou induzindo dopamina. Eu quero saber o que vai acontecer logo depois. O ocitocina, ele é lindo. Ele é o do relacionamento. Já existe sprayzinhos de treinamentos que fazem uma ocitocina no ar para trazer mais essa conexão. É o hormônio da mãe para o filho, do abraço. Então, você quer induzir a ocitocina? Relacionamento puro mesmo, que tenha essa ligação. Ocitocina pura. Dá um abraço bom que você vai ter. Serotonina, esse é o da felicidade propriamente dito. Acabei de fazer exercício físico e tenho aquela liberação de bati a meta. Hoje eu fui. Acabei de conquistar algo muito grande. Fiz investimento e deu retorno. Dá aquela sensação, você está liberando. Então, ter pequenas conquistas, pegar um objetivo desse tamanho e fatiá-lo, não é só estratégico. Você está induzindo a felicidade, porque cada hora que você bate ele, a serotonina vem. E a endorfina, que é o do esporte, vamos falar assim, a morfina natural do corpo. Quando você não está mais aguentando e o seu corpo dá uma liberada para que você continue. E aí, o que é muito interessante, como é que eu induzo isso? Existem pontos, mas vocês já viram pessoas que estão nervosas e começam a rir? Eu. Amei. Você sabe por que isso acontece? Não. Porque o seu cérebro, ele não consegue. A hora que você começa a ficar muito nervosa, ele quer homeostase, que é equilíbrio.
E aí ele solta uma risada, porque a risada, ela relaxa vários músculos. Então ele tá tentando equilibrar, ele tá tentando te tirar disso. Então não é que você quer rir, mas ele tá tentando. Então isso é, às vezes, muitas vezes, sozinha, quando você tiver algum problema, force a sua risada. Porque o seu corpo começa a dar uma equilibrada. Mas aí você tá induzindo. Boa. Eu lembro do episódio, eu tinha um bulldog e numa cruza ele começou a tremer todo com a língua pra fora e tal. Eu peguei ele, coloquei ele no meu carro, 2 quadras de casa, tinha uma veterinária, eu entrei lá, falei, rindo, desesperada, assim, rindo. Faz alguma coisa que meu cachorro tá rindo. Aí ela ficou olhando pra mim, tipo, eu falei, faz alguma coisa. Tipo, o cachorro ali. Eu falei, gente, acho que a mulher depois ficou pensando que eu sou louca, né? Mas assim, eu percebo que nos momentos que mais eu fico estressada, mais gargalhadas eu dou. É uma coisa assim. Então é isso, meu corpo tá buscando esse equilíbrio pra eu realmente não dar uma surtada. Não existe no mesmo espaço o estresse e o relaxamento. Então ele tá tentando equilibrar. Assim como não existe no mesmo espaço o medo e a coragem. No mesmo espaço. Só que o medo é automático. A coragem é uma decisão. Por isso, quando você falou poder tomar a decisão, é isso, é o poder da decisão. É uma atitude própria. Então, isso é muito relevante, muito importante para a gente entender que essa dose, na dose certa, é uma decisão. E você ter coisas mais sustentáveis. E isso é muito bonito, porque a hora que você descobre essa dose da sua vida, este é o verdadeiro equilíbrio. Não dá para ficar 50% em casa, 50% trabalhando. O equilíbrio é dinâmico e a gente cria imagens na nossa cabeça que frustram a gente todo dia. Porque se eu não consigo ficar 50% em um, 50% em outro, eu já estou errada. E não. Qual é o seu equilíbrio? E essa é a grande beleza da gente descobrir qual é a nossa dose. Faz sentido para vocês? Total sentido. Total. Pensando assim, na minha rotina, agora trazendo isso para minha realidade, eu realmente não consigo ter esse equilíbrio de 50% do tempo em casa, 50% no trabalho. Mas o momento que eu tenho para estar com os meus filhos, né, com o Jussiel, a gente tá ali, né, assim, esquece o trabalho e estamos aqui 100%, vamos brincar, vamos, né, fazer maquiagem, vamos dançar, vamos cozinhar, fazer qualquer coisa, mas estamos ali. Então, eu acho que isso me equilibra bem. Né? Isso daqui já é o método? Não, nem entramos no método ainda, que eu tô acelerado. É que ela tá fazendo a dopamina. Isso daí eu já aprendi. Show. Não, mas isso é ouro. Antes da gente entrar, então, no método, deixa eu fazer uma pergunta. Qual a maior armadilha? E eu vejo muitos amigos meus, hoje a gente tem um network. Eu não quero dar esse exemplo, porque se eu der esse exemplo, se ele ouvir, ele vai saber que é ele. Entendeu? Mas assim, de uma pessoa que tem muito recurso financeiro, muito sucesso. E eu perguntei pra ele, cara, o que você quer fazer quando, sei lá, você desacelerar, vender a empresa? Na verdade, ele já tá nesse patamar que ele pode parar de trabalhar por décadas, pelas próximas 3 gerações. E ele me deu uma resposta, não vou falar essa resposta, não entrego. Uma coisa tão simples assim, sabe? Que envolve viajar o mundo e fazer algumas coisas que ele pode fazer amanhã. E aí se meteu em novos projetos e tá acelerado, acorda de manhã, vai de tarde. E aí eu pensei comigo assim, pra quê? Já tem, tipo, sei lá, 30 empresas bem-sucedidas. Mas começou mais uma. E que vai pelo menos aí uns 5, 10 anos. E aí, na hora que essa sim também der certo, aí... E aí você vê que tem algum... Então, assim, a minha pergunta é, quais são as armadilhas? Empresário, quais são as armadilhas que você percebe que as pessoas de sucesso mais... elas caem nessa armadilha. Não sei se é uma coisa, 2 coisas, 3 coisas, mas se você pudesse trazer assim, ó, isso daqui é uma armadilha, tome cuidado. Para quem está nos ouvindo, talvez mais importante que saber os acertos é saber os erros. Não vai por aqui, porque baseado nesse estudo científico, no que você, né, se você for por esse caminho, você está realmente confundindo sucesso com felicidade e aí você vai ter uma frustração. Você tem isso? Tem alguma coisa que a gente pode desenhar em cima disso também? A pergunta é excelente. E eu te falo que a primeira resposta para que as pessoas tomem consciência é como você está se sentindo. Porque se tem essa de o que eu gostaria e ele poderia fazer e não está fazendo, é porque não trouxe para consciência. Então a grande armadilha da vida é a gente estar nessa corrida dos ratos. De a gente estar na rodinha ali e você nem está sabendo por que você está aqui naquela rodinha ainda.
o que acontece é que a dopamina tá entrando nesse circuito de recompensa aí, dizendo, eu não posso parar, porque se eu parar, eu não sou eu. E aí a grande armadilha é a gente se distanciar do que a gente realmente quer e do que a gente faz. Porque eu continuo fazendo. E eu aprendi assim. Aliás, o meu sucesso veio porque eu fiz desse jeito. E eu não consigo descolar. As armadilhas são os chamados sabotadores. Eu vou entrar um pouco no método, porque já tem a ver com várias armadilhas. Legal. Tá? Então, depois de estudar e entender que tinha embasamento e me perguntar por que a gente estava na contramão, eu descobri que os nossos olhos, pensando na fisiologia, olham para fora. E aí, estudando um pouco de psicologia, Jung, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O seu amigo tá olhando para fora o tempo inteiro e fica sonhando que, assim, um dia eu vou... Ele já tem tudo. Uhum. Mas ele nunca olhou para dentro. Ele não deu... É uma vida que ela vai te conduzindo para. Então, a primeira parte dessa metodologia, e aonde a gente deveria, para tudo que eu vou fazer primeiro agora, algo por mim e para mim, que é o que a gente chama de people skills, é se descobrir. Aí você fala, Carol, você vai ser a 11ª pessoa que vai falar sobre autoconhecimento. Se a gente falar autoconhecimento como a gente está ouvindo aí, tá tudo distorcido. Eu tô falando se descobrir mesmo. E se descobrir é entender como você pensa e como é que você sente. A armadilha real é que a gente pensa e declara algo e a gente não sente o que a gente está pensando. Por isso eu vou quebrar mais um mindset. Não adianta pensar positivo. Fala, Carol, pera. Tem mantras. Pensa positivo. Pela ciência e pelos estudos se você pensar positivo e tiver a emoção negativa, não tiver base emocional, mais com menos na matemática dá menos. Você não consegue. E aí são os maiores conflitos da vida. E esse seu amigo, por mais que tenha um império, está em conflito. Primeiro passo, se descobrir como é que eu penso, como é que eu sinto. Eu falo muito esse exemplo que na pandemia, muita gente falou, e se eu perguntar aqui, vocês também vão responder a mesma coisa. O que foi mais afetado? O nosso emocional ou o nosso racional? Quando eu faço isso em palestra, 100% fala. Emocional, claro. A gente, olha o que a gente passou. E, na verdade, o nosso racional foi embora. A gente não tinha mais previsibilidade. E aí, quem tinha uma estrutura emocional um pouco mais estruturada, família e tal, e não tinha tanto medo já guardadinho, porque até então, quando o emocional bate no racional e fala, tô ansioso, tô com medo, o racional fala, amanhã temos que trabalhar, dá uma baixada de bola aí, porque tem conta para pagar, o mundo continua. Quando você não sabe se o mundo ele continua, a gente fala na neurociência rápido da amígdala. Que a amígdala é a nossa sirenezinha que fala lutar ou fugir. Ela começa a disparar e não tem quem faça ela parar. Isso que é a crise do pânico, isso que é a crise da ansiedade. Se eu não me descobrir e não entender que minha base emocional ela não foi trabalhada na minha infância, na minha adolescência, porque a gente veio no mundo para sobreviver. O cérebro quer sobreviver, ele quer fazer. Eu não paro. E se eu não paro, eu não me descubro. E aí não é só se descobrir para dentro, é descobrir o meu ambiente. Porque já está provado. O ambiente é mais determinístico, ele tem mais influência do que a genética. Então, dependendo do ambiente aonde eu estou, eu vou ser modelado. Aquela coisa, escolha as pessoas que você vai andar mais e tal. A sua família você não escolhe, não. Acho bonito quando as pessoas falam, obrigado, filho, por você ter me escolhido. A gente não sabe disso, não está provado em nada. Agora, os seus amigos, a sua esposa, o seu marido, o seu ambiente de trabalho, você deveria escolher se você já tem uma certa condição. Porque isso influencia muito em o que você se torna e como você reage às coisas. Então, o descobrir é descobrir quem é você, o que você pensa, o que você sente, o que você gostava de fazer, e aí da onde veio todas essas armadilhas, e também descobrir o seu ambiente. E dentro de empresa, então, descobrir qual é a sua empresa, qual é a cultura dessa empresa, olha como tudo está correlacionado. Para aí a gente ir para um segundo passo, porque este é o primeiro passo. Você quer ser feliz? Começa a pensar em você. Começa a se descobrir. Não existe
fator maior de produtividade do que a felicidade. E é isso que as pessoas elas não entenderam ainda nas organizações. O fator número 1 de produtividade é felicidade. Se eu estou bem, eu produzo mais. A gente fica fazendo ferramentas de gestão de tempo, fica fazendo... que ajuda, é tudo ferramental. Mas se eu não estou bem, eu não consigo usar. Esse é o fator número 1, se descobrir. Depois que eu descubro, aí eu vou pro mindset. Pô, eu descobri que realmente, olha a minha trajetória, eu não tive chance, eu não sou herdeiro, tal. Eu tive, no meu caso, meu pai era engenheiro, minha mãe é engenheira, minha irmã mais velha é engenheira. O que eu fui fazer? Engenharia. Porque eles fizeram? Também, mas porque eu tinha facilidade. E para descobrir que a engenharia ia ser o meu salto para estudar neurociência, para aí sim me descobrir. Mas se a gente não para pensar, a gente fica nessa bolha. E eu estaria no banco até hoje, ganhando muito bem, mas não entregando o máximo do meu potencial. Depois que eu me descubro, eu vou recriar talento. Então é recrie. O que é recriar talento? A gente está numa cultura do erro. A gente tem que ficar na escola tirando média. O que você não é bom, você vai ter que treinar. E a gente não está olhando a potencialidade. Existe uma máxima que fala que a gente só usa 10% do cérebro. Neuromito, mentira. A gente usa o cérebro inteiro, mas não na máxima potencialidade que ele tem. Por quê? Porque eu fico sempre olhando interferência, olhando o que não tem ainda. Quem foca o que não tem, perde o que tem. Quem foca no que já tem, consegue o que falta. E aí, recriar talentos, e a gente fala muito disso, pensa no que você já é bom. E aí, você treinando, você se torna extraordinário. Se você ficar pensando no que você é ruim, você vai para a média e se torna bom. A gente está com vários estudantes medíocres. Porque eles só estudam para tirar a média. E se eu já sou bom, não preciso mais trabalhar. Então, é mudança de mindset, de focar no que você é bom, para se preparar. E aí eu pergunto, quem iria para uma guerra, uma batalha, sem armadura nenhuma? Pelado. Só maluco. A gente vai todo dia. Você acorda todo dia sem estar preparada para as interferências que vão ter no seu dia. E a gente não se prepara para nada. A gente deveria ter nas escolas dos nossos filhos, que você falou de filhos, matérias que estão preparando eles para focarem no que eles são bons. Para olhar talentos individuais de cada um. E aí eu não vou ter média de matemática e de português. Se minha filha vai muito bem em matemática, mas ela não é tão boa em português, a média de português, sim, ela vai ter que estudar para tirar a média. Mas matemática ela tinha que ter média 9. Porque ela vai se esforçar mais e ela vai se tornar uma referência naquilo que ela já gosta e naquilo que ela faz bem. Isso é recriar talentos e é recriar mindset que a gente não está acostumada, ainda mais no Brasil, onde a gente tem a síndrome do vira-lata. Depois que eu crio essa armadura dizendo, me apropriei. Primeiro, já entendi quem eu sou. Segundo, eu já me apropriei da minha armadura aqui de eu sei do que eu sou forte, eu sei do que eu vim no mundo, estou potencializando. Agora, vamos falar de interferência, porque a gente não vai só falar de coisas boas. Então, depois que eu tenho a armadura, eu vou falar sobre os meus sabotadores. As minhas armadilhas, por isso que eu estou falando e comecei no método, porque a sua resposta é, não adianta a gente falar, pensa nisso, independente de qualquer coisa, primeiro pense em se conhecer. Depois pensa como é que está o seu mindset, se você não está olhando para coisas que estão faltando ainda e não para tudo que você já tem e agora você já pode usufruir. Eu fiz uma pergunta para um conselheiro que eu atendo, de um exercício rápido que a gente faz. O que falta? Ele falou, tempo. Eu falei, tempo? Eu falei, sua empresa fatura mais de bi. Eu falei, e você tem 74 anos. Quando que você acha que você vai ter tempo, então? Não, porque tem que trabalhar, porque tem que fazer. Eu falei... E aí eu falei, olha esse mindset. É tempo para quê, exatamente? Será que falta tempo ou falta prioridade? Ou equilíbrio? O seu equilíbrio. Uhum. Se descobrir, recriar esse novo mindset, desconstruir sabotadores e as interferências com esses poderes que eu tenho, então aí eu começo sim a entender o meu potencial e reduzir as minhas interferências, para aí sim entender qual é o meu próximo passo, qual é o meu caminho, qual é a minha receita do sucesso para manter o equilíbrio. Nunca resultado, o resultado tem que mudar sempre. Descubra, recrie, desconstrua para construir e mantenha. Este é o método que a gente fala assim, cada um vai ter a sua trilha. Mas se você pensar nisso, você tem um caminho para que você consiga entender um pouco aonde você está e aonde você precisa chegar. Faz sentido? Total.
Peraí, eu coloquei aqui, Muito vamos bom, ver se eu acho que eu me muito perdi em algum caminho. Se conheça, mindset. E desconstruir esses sabotadores. Seria isso? 3. São 4, mas a gente quebra um em outro. Então, são 5 passos. Ó. Tá. Então, vamos lá. Se descobrir e descobrir o seu ambiente, né? Esse é 1. Sim, Recriar o seu mindset. tá, Para você poder potencializar talentos. ok. Com essa descoberta, você desconstrói sabotadores, que são as suas interferências, suas crenças limitantes. E isso só já daria um podcast só pra gente ficar falando de crenças limitantes e tudo. Depois que você se descobriu, recriou talentos e desconstruiu, você tá pronto pra construir, esse é o 4º passo, construir o seu caminho. Aí sim, você já sabe quem é você já sabe o que você quer. Aí você tem o processo. Pra você manter, é o último nível, equilíbrio. E esse é o ciclo. Perfeito. E depois que eu faço isso comigo, eu estou aberto a fazer isso com qualquer pessoa que eu encontre e que eu tenha que fazer, porque o cérebro é social, a gente precisa de outros. O 5º é manter o equilíbrio. Manter o Sim. equilíbrio. Como eu faço para... Quais são os pilares para eu me conhecer? Tem algum curso? Tem algum exercício? Tem um método do método? Esses passos que eu cheguei, foi depois de muito estudo, esse é o método da Santé. Então, isso é a empresa que eu fundei e é onde a gente passa, é um treinamento de people skills, é um MBA da própria vida. Então, esse é o método. Você não precisa do método da Santé. Você precisa começar a se perguntar o que você está pensando e o que você está sentindo para começar. E eu faria um diário de bordo. Olha que dica legal. Pô, se compromete com você mesmo, já que a gente tem uma vida tão corrida, a durante um mês, você todo dia escrever como é que você está acordando, como é que você está indo dormir. Dá uma nota. Se compromete a parar durante o dia para dar uma analisada, porque você está trazendo para a consciência. A gente só traz 10% para a consciência, 90% fica lá, ó. E a gente fica nessa... Então, a gente não para. Então, se você tiver rotinas, você consegue. Então, o se conhecer, ele pode ser simples, mas a gente complica ele demais. Mas é um processo. Não é que em um mês você vai se conhecer, e é o que eu falo para todo mundo. Ah, então, Carol, é assim, eu faço o método da Santé e eu me conheço e zerei a vida. Eu falo, tem uma má notícia. A partir da hora que você começa a se conhecer, isso não acaba jamais. Até porque o dia que você acordar e falar, me conheci totalmente, você morreu. Porque a gente vai evoluindo, a gente vai mudando a trajetória. Só que na hora que você passa a se conhecer, você começa a conectar os pontos que estão vindo. E aí não existe coincidência mesmo, nada é por acaso e tudo faz sentido. Você fala, eu tô atraindo, eu tô fazendo, isso aconteceu por conta disso. Fala, peraí, mas e as coisas que eu não controlo? Até isso você começa a separar, fala, o que eu vou controlar e eu vou realmente poder agir e o que eu vou ter que contar com outras pessoas ou o que eu vou ter que contar com a fé, porque isso daqui eu não consigo agir. Então, a hora que você começa esse caminho dessa descoberta é uma coisa profunda e tão bela que não tem passo para trás. E as pessoas, elas estão muito mais acostumadas a pegar uma ferramenta e tentar alavancar nessa ferramenta, porque dá trabalho se conhecer, né? Imagina desconstruir, imagina recriar. Concorda? É muito fácil a gente olhar para o outro, mas olhar pra gente é muito difícil, né? Não é uma tarefa fácil. É isso. Eu só entrando aqui para ficar bem claro, eu queria um exemplo, um exercício prático de cada um desses, justamente para as pessoas. Porque é legal que deu para ter uma bela ideia, mas agora o pessoal deve estar se perguntando, tá, e agora? Qual o próximo passo? Então vamos deixar um exercício em cada um desses pilares. O primeiro ela já passou, pegar um caderninho, anotar. Diário de bordo durante 30 dias. Pelo menos um mês, porque aí você já vai ter passado, né? Porque se a gente fala assim, diário de bordo de uma semana, pode ser que seja aquela semana que você tá ali num projeto gigante. É diferente do que você tá numa vida mais... Um mês, basta esse um mês? Não, eu só tô falando que é o começo dessa descoberta para você olhar padrões do que você está agindo. Então, do seu amigo, seria muito legal ele pensar no dia a dia dele e conseguir fazer uma análise disso. Só isso já seria... Mas análise do que exatamente? De como é que ele está acordando. Eu acordo disposto? Ah, tá. Agora ficando mais claro. Tá. Eu acordo disposto. A hora que eu chego em casa, como é que tá a minha energia perto de como eu acordei? Porque tem gente que acorda disposto, mas o dia a dia suga e chega em casa esgotado. Isso já é autoconhecimento. É o que eu tô fazendo para tirar tanto?
Uma das poucas coisas que eu aprendi na engenharia é que a energia é escassa. Você não tem para tudo. E o tempo também. Então, se a gente não balizar aonde você vai gastar, você gasta tudo errado. Essa é a primeira. Segunda coisa que você pode se perguntar, que nota eu dou pro meu dia? E vai vir uma nota na sua cabeça. Falar, por que eu tô dando essa nota? A partir da hora que eu começo a analisar dados, você começa a ver padrão. Tô dando nota 7 toda terça-feira. Tá meio morna na minha terça-feira. Por quê? Aí você começa a ver, toda terça-feira tem aquela reunião. Essa reunião não tá muito legal, porque eu saio dela e fico muito abalado, aquilo me gatilha já, eu fico nervoso. Todo domingo, a minha nota é baixíssima. Eu tô dando nota aqui e tal. O que é isso? Eu tô desmotivado para começar segunda-feira. Eu tô precisando do final de semana. Sexta-feira minha nota tá alta, porque eu tô com a esperança do... A gente trabalha pro final de semana, tem alguma coisa errada nessa receita desse sucesso aí. Então, toda hora que eu começo a analisar e eu começo a botar dados, e aí o que eu falo, né? Esse diário de bordo, quando a gente faz no G4 e tal, eu falo que eu vou entrar na cabeça, entro mesmo, com números e com dados pra gente balizar. Porque a sua escala é diferente da minha. Então, quem vai fazer a análise vai ser você mesmo. Mas é importante botar números e entender e se perguntar, 7 é uma nota boa ou é uma nota ruim? Depende. Depende da palavra que vai vir depois, o porquê desse 7. E aí você começa a ver padrão e aí você começa a falar, olha o que está acontecendo. E isso é trazer para a consciência e você poder tomar ação em cima do que você está trazendo para a consciência. Até que você transforme o inconsciente em consciente. Você vai deixar que ele dirija a sua vida e você vai deixar e você ainda vai chamá-lo de destino. Se você começar a pegar o que tá um monte de coisa, que é como você se comporta, todo comportamento tem uma crença adjacente. Tem uma crença que está por trás desse comportamento. Se você entender e trazer para a consciência a crença, você muda o comportamento. Mas para eu trazer para a crença, eu primeiro preciso trazer a consciência do que está acontecendo. Então, é um baita exercício legal para já começar. Segundo passo é recriar talentos, né? É o segundo passo dentro do primeiro pilar ou é o segundo passo dentro do segundo pilar? Dentro do segundo. Eu tô simplificando. Eu quero ter certeza que a gente não vai entender direitinho, porque isso daqui é muito importante, tá? Muito. Grave, e isso daqui muda a vida. Então, estamos falando de pessoas que isso aí muda a vida. Depressivo, que se matam por causa disso, por essa confusão de, não sou feliz. Exato. Alcancei sucesso e agora? Entre aspas, né? Alcancei o sucesso, estão lá depressivo. Por quê? Então, eu acho isso aqui muito importante. Eu quero ter certeza que a gente vai passar uma receita mesmo. Gisele, você falou uma coisa agora que eu não posso deixar, porque eu gosto muito, que transforme vidas mesmo. E transforma. Teve uma pessoa que um dia me desafiou, falou, sério que você acredita em transformar vidas? Cada um é cada um mesmo. Falei, você já perdeu alguém? Ou você já teve algum acidente de carro? As vidas, elas se transformam assim, por acontecimentos. Imagina se a gente puder, a gente ser agente disso. E você falou de depressão, existe uma coisa, o deprimido, ele tá muito com ele mesmo. O deprimido, ele tá muito nele mesmo, mas não é autoconhecimento, ele tá preso nele. E a melhor arma para uma depressão ou para quando você se sentir mais recolhido e que as coisas não estão bem, é você conversar com alguém. Porque você vai ver que a pessoa também tem problema. Porque às vezes a gente fica muito nesse negócio de rede social, encarando esse mundo meio fictício que não é verdadeiro, é tudo fake. Mas eu fico me comparando, falo, tá vendo, eu não consigo, tá? E a melhor arma para a depressão, óbvio que tem vários casos que você precisa tomar remédio para estancar, mas para você sair dela, você precisa tirar o que tá tudo preso. E falar é uma boa, só que você não pode só falar. Por isso que não é só a terapia que te escuta. Você precisa ter a troca. Você precisa também escutar, porque você está precisando fazer outras redes. Eu só falei isso porque é super importante isso que você falou. Às vezes as pessoas realmente elas entram num buraco e quando você olha aquele buraco, você fala, não tem porquê você estar nesse buraco. Peraí, deixa eu te dar a mão aqui que eu tô na mesma, mas eu consegui ver um caminho que você não está enxergando. Então isso é bonito. Então o descobrir, eu vou voltar então só pro primeiro, além do diário de bordo, ainda tô no primeiro então. Tá. Tô no descubra. Além de você descobrir, através do seu diário de bordo, para trazer para a consciência, também, neste diário de bordo, descubra o seu ambiente. Comece a observar como é que as pessoas ao seu redor, elas estão. O estresse já está provado, ele contamina. Se você está vivendo só com pessoas estressadas, você vai se contaminar. A alegria contagia. Infelizmente, não na mesma proporção.
O estresse contamina mais do que a alegria. Porque a valência é mais forte. Aquilo pega. Fala, isso eu não quero. Aquilo vem mais forte. Então, o primeiro passo ali, o se descobrir, descobre, mas também olha o seu ambiente, porque ele é determinístico para moldar os seus comportamentos. Ótimo, muito bom. Segundo passo, recriar. Como é que a gente vai fazer uma receita aqui para a gente fazer um exercício prático? O segundo passo, esse é o pilar 2, o mindset, né? É recriar mindset. Recriar mindset, isso mesmo. É que vamos com os nomezinhos, porque aí fica mais fácil até de todo mundo seguir. Tá. O primeiro é descubra. Descobrir o quê? Quem é você e o seu ambiente. Tá. E aí você, então, está aberto a descobrir quem são os outros. Qualquer líder deveria primeiro se descobrir, liderar para liderar os outros. Tá. O segundo passo é recriar mindset. A gente está numa cultura e numa experiência de não olhar para dentro, de só olhar para fora e, pior, olhar gap. Olhar o que eu preciso melhorar. Olhar sempre me cobrando. Eu estou pedindo para dar um stand-by e durante um tempinho você perguntar para as pessoas o que você faz bem. Você olhar o seu melhor refletido. A gente, dentro do método, a gente tem toda uma parte estrutural para fazer essa pergunta, mas é tão simples quanto, se a gente quiser testar, vocês já se conhecem muito. Fala um do outro. O que você mais admira? Na Karen? É. Eu acho ela uma mulher incrível, uma Por quê? excelente executora, uma excelente mãe. Executora, mãe, mas ela é excelente mãe por quê? O que está por trás de ser mãe? Porque mãe é um status ali. Porque ela é muito amorosa. Olha que legal. Então ela já tem, ela é muito amorosa, ela tem essa parte de entrega, mas ela também executa muito, ela faz muita coisa. Ela faz muito. E ela tem essa necessidade de sempre estar ajudando, fazendo pelo próximo. É bem genuíno isso nela. E dá pra ver. Isso é muito... Você tá me falando, eu não conhecia a Karen e eu tô enxergando isso nela. Olha que legal. E ela tá ouvindo. E o Jussiel? O Jussiel, ele tem o poder de ação. Então, tudo que ele pensa, ele coloca em ação. Ele sempre tá em movimento, ele não para. Ele é extremamente forte. A autoestima dele é uma coisa também que me chama muita atenção, porque acho que dá pra nascer alguém com essa autoestima que ele tem. Acho que ele fala assim, não, dá pra ir pra lua, dá pra ir andando. Você vai falar, Ju, não tem como. Ele fala, tem como. Ele acredita realmente nas coisas que ele fala. E tem uma segurança. Então, como ele acredita, ele faz os outros também acreditarem. Porque é muito verdadeiro, vem muito dele. Aí junta vocês dois, olha o potencial. Que é isso que vocês começaram a entender a receita do sucesso. Sim. Quando eu faço isso e pergunto para mais 3 ou 4, porque isso vocês têm uma relação de trabalho e pessoal. Quando eu começo a perguntar para outras pessoas que não necessariamente têm essa relação tão próxima, você começa a ver também padrões de o que você entrega de melhor para o outro. A gente chama de reflect best self, o seu melhor refletido. Aí você está descobrindo vários pontos fortes. E aí vou dar um livro aqui. Posso dar um livro? Claro, como no final a gente até pergunta, sugestão? mas já pode antecipar. Não, é um deles, tá? Descubra seus pontos fortes. Olha só. O descobrir seus pontos fortes é você conseguir ali fazer um testezinho que vai dar os seus 5 principais. Eles falam pontos fortes. E aí, eu não vou entrar no mérito aqui, porque eu deveria explicar um pouco mais profundo a diferença entre ponto forte e talento. Mas o que é mais importante é você descobrir o que você faz bem. Você começar a descobrir as suas forças. É isso que eu quero. Esse é o começo. Porque é óbvio que a gente está dando dicas práticas aqui. E talvez com isso as pessoas já se movimentem muito. Mas dá para se aprofundar em um nível que é algo que vai te transformar em potência. Quando você começa a se apropriar do que você faz bem, você fala, e isso é força? Mas isso é tão natural para mim? Falar e aí, isso é tão... A gente pega essa naturalidade toda e a gente deixa na média, porque a gente já faz bem, então a gente não se esforça. E o que eu tô pedindo é, a partir da hora que você descobrir, começa a dar mais atenção e começa a botar a intenção de ser mais para o quê? Então, você vai usar aquilo que você é forte com a intenção de... Você vai potencializar aquilo. E você precisa disso. Então, esse é o segundo para recriar. Quando eu começo a fazer isso, eu começo a traçar os meus objetivos em cima do como e não só o quê. E esse é bonito, porque como é o como, tá no meu controle.
É o que eu tenho de fortaleza, não tá no outro. A gente fica deixando pros outros se o meu chefe, ou se o meu sócio, ou se o meu convidado ele aceitar ou não. Não, é como eu faço. Como eu faço. Quando a gente descobre isso, a gente pode começar a pensar em interferência. Só que a gente pensa sempre em interferência antes de pensar nisso. Então, todos os nossos sabotadores, que são crenças limitantes provindas da infância, onde eu não tinha maturidade, onde meu cérebro não estava todo formadinho ainda e preparado, eu criei defesas. Sabotadores não querem te destruir, eles querem te defender. Mas quem se protege não cresce. Lembra que eu falei do medo de errar? A gente se protege. E aí, por eu me proteger, eu não arrisco. E se eu não arrisco, eu não potencializo. Essa é a lógica. Então, quando eu tenho a armadura de falar, mas eu sou bom nisso, então nisso eu vou me apropriar e aqui eu vou me arriscar. A gente está dando até onde você pode se arriscar, que ali você sabe que é uma coisa que você vai fazer. Mas consciente, não inconsciente. A gente faz muito isso, mas inconscientemente. Você começa a entrar em contato com as suas interferências. Essas são fáceis. Essa daqui você fala assim, Carol, como é que eu faço para entrar em contato e saber quais são as minhas interferências? É o que você faz todo dia. Porque toda gente fala, ai, será que eu tô bem? Será que eu tô realizando? Exemplo, eu vou dar o exemplo do seu amigo, porque ele serve aqui pra gente como uma baita persona. Com certeza, e aí Carol falando 100% de certeza, de alguém que já faz isso há anos, de que é mentora de grandes pessoas, seu amigo tem um sabotador chamado hiperrealizador. E hiperracional. O hiperrealizador não consigo parar. Ele assim, eu sou o que eu entrego. Portanto, se eu não entregar, eu não sou ninguém. Será? Porque então a gente tá apostando assim, se o mundo acabar e a pandemia realmente ficar um pouco, você não é ninguém mesmo. Porque você não vai conseguir entregar o que você tava. E o hiperracional é aquele que deixa a emoção de lado e fala assim, tô sentindo. Que essa é a grande armadilha. É a gente não prestar atenção se eu tô bem ou se eu não tô. Tô sentindo que as coisas não estão indo bem. Que não tá legal, que essa relação já não tá boa, que eu precisava dar uma pausa. Tô sentindo isso. Negligencia, racional. Eu sei que a empresa precisa de mim, eu sei que o próximo business eu já tenho a ideia. E eu tô negligenciando isso. Então, os sabotadores, eles estão aqui muito forte. E aí, se tivesse que correlacionar isso com a receita do sucesso, e a gente faz muito isso em empresa, a gente fala o que é sucesso. E aí eu vou deixar para falar o que é sucesso quando eu falar do mantenha, pra gente fechar esses 2 bloquinhos de felicidade e de sucesso, tá? Mas percebe que a gente tem muitos sabotadores, Karen, assim, tem muita crença que é limitante, a gente bota, exemplo, vamos supor que uma amiga sua teve um pai que foi muito bravo na infância e toda vez que ela tentava falar, ele mandava ela calar a boca ou falava mais alto, gritava muito. E falava que assim, não, homem pode tudo, mulher não pode nada, vamos supor. Quando ela começa a perceber que toda vez que ela fica mais quieta, o pai para mais rápido, porque ela não está desafiando ele. Quando ela cresce e alguém grita ou alguém fala mais alto, ela está no trabalho já, e alguém falou só um pouco mais alto. O padrão mental dela, por isso que é recriar mindset de força, o padrão mental dela vai para o sabotador e pela interferência. Fala, se você ficar quieta, deixa eu te proteger. Ele vai parar. Ou aquilo tá te incomodando. Volta um gatilho que é inconsciente. Ela não vai associar com o pai. Mas ela passa a não falar nada. Ela passa a não se expor. E depois ela vai trazer e fala assim, eu não gosto de falar em público. Eu tenho medo de relacionamentos. E tá tudo envolto a uma crença que é limitante que foi lá atrás. E quando acontece ao contrário, Carol? Porque, por exemplo, geralmente ou a gente repete padrões ou a gente repele padrões, né? E quando é o contrário? Muito bom. Essa é a minha dúvida, porque tem até uma historinha, né, que você conta, né, Ju, que fala assim, dois filhos de um mesmo pai, o pai era alcoólatra, né, um repeliu totalmente, o outro, porque você assim, porque meu pai era assim. E quando isso acontece? Eu vou te falar por que isso acontece. Tá? Ok. Cada cérebro é um cérebro. E tudo é a interpretação que eu faço do meio. Lembra que eu falei que o meio é mais determinístico do que a genética? Os filhos tiveram a mesma genética. Por isso que a gente fala assim, mas como? Tenho 3 filhos, são tão diferentes. Pode ser coisa menor ainda. Por quê? E o mesmo pai e a mesma mãe, cada um é de um jeito. Por quê? Porque os circuitos de cada um é de cada um.
E como eu interpreto aquilo, se um entendeu que é ameaça, ele se retrai. O outro entendeu aquilo como oportunidade. Então, nessa historinha que é muito boa, e para quem não sabe, é filhos gêmeos do mesmo pai, que era alcoólatra e que batia neles. 30 anos depois, esses meninos tinham se separado, porque o pai não deu conta, e foram entrevistar esses meninos. Um deles se tornou alcoólatra, igualzinho o pai. E perguntaram, por que você se tornou alcoólatra? Ele falou, como assim? Foi o que eu vi minha vida inteira, só sei ser isso aqui. E o outro era super bem sucedido, mas com uma família estruturada, amando os filhos e tal. Falou, como é que você conseguiu? Meu pai era alcoólatra. E era tudo que eu não queria. Uhum. O que acontece dentro da gente é uma interpretação de uma realidade que não é a realidade em si, porque a gente olha a mesma coisa, mas a gente fala que mapa é mapa. A forma como eu interpreto o que eu estou enxergando é só minha. Por isso que a gente precisa tratar, por isso que precisa trazer para a consciência. Porque quando você fala assim, mas como é que eu não faço isso? Toda vez que você tiver alguma coisa que te chocou muito ou alguma coisa que tenha impacto, você precisa parar para fazer autoanálise e não deixar que o seu software, que é o cérebro ali inconsciente, grude aquilo e que você nem pense sobre isso que aconteceu. Tem uma frase que eu falo, quem não explode, implode. Então eu prefiro pessoas que socam o Bob lá, o da academia, para extravasar e você fala, cara, essa pessoa tá muito nervosa, ela tá... Ou pessoas que entram no seu quarto e choram. Ou pessoas que falam assim, eu não gostei, e às vezes até de uma maneira mais ríspida, mas ela tá pondo para fora. Porque a pessoa que não põe para fora, não tá explodindo, ela implode. Implode. E aí que dão os maiores problemas de burnout. Os maiores. Estão relacionados a eu não dar vazão pro meu emocional e só ficar pensando no meu racional. Eu preciso pagar conta, eu preciso fazer, eu preciso crescer, eu preciso ser o cara, eu preciso ser a mulher, eu preciso ser bem-sucedida, né? E o meu emocional tá ali, ó, quietinho. E sendo várias vezes machucado. Chega uma hora que explode. E é isso que é o perigo do sabotador. E aí, quando eu tenho a estrutura do que eu sou boa, eu já tenho uma parte da estratégia para eu compensar as minhas fragilidades. O problema é que a gente fica falando de fragilidade antes de eu entender no que eu sou bom. Então eu não sou bom em nada e sou ruim em um monte de coisa. Porque tá muito escancarado. A gente recebe feedback em empresa, isso é super importante para falar de people skills em empresa. Os feedbacks estão correlacionados com coisas que eu preciso melhorar. Tá errado. Eu preciso ter uma estrutura de eu te falar o que você faz bem, toma cuidado com mais, porque depois que eu te falo tudo que você faz bem mais, eu descartei tudo. Não, é uma estrutura. Hoje nós vamos conversar sobre o que está dando certo e o que precisa ser melhorado. E mais do que isso, tenha fatos, feedback é para trás, e não deveria existir feedback sem feed forward, do que é para frente. Do que eu vou fazer, então, como plano de ação. Ajuda essa pessoa nesse direcionamento, não deixa ela vão. E o nosso cérebro é a mesma coisa, a gente fica dando feedback para ele. Mas como é que a gente se auto-reforça? Do tipo, deixa eu contar aqui, Karen, o que você tá fazendo de boa hoje. Bom hoje. Pra gente, o que a gente faz de bom é, isso é natural. O que a gente faz de ruim é, meu Deus, olha o que aconteceu. E aí a valência vai fortalecendo o lado errado. Então, por isso que eu falei, cada método... As pessoas deveriam ter o mesmo método, mas o jeito que elas caminham nesse método é completamente diferente, porque depende do que elas viveram na infância, de quem é a família dela, do que elas tiveram de oportunidade, do que elas foram atrás. Ótimo, ótimo. A gente parou no 3, né? Um exercício no sabotador. E aí é vamos 3. só Agora, falar de assim, depois... Construir seu caminho e manter o equilíbrio é o 4º e o 5º, né? E aí, vamos só falar assim, o 1 e o 2 e o 3, ele é necessário para fazer o 4, que é construir. Então, para fazer o 4, você deveria revisitar e falar, peraí, então 1 mês eu fiquei fazendo meu diário aqui, é muito pouco? É muito pouco. Depois que você fizer 1 mês, você vai ter que, às vezes, trazer para autoanálise. Uhum. E lembra, autoanálise é eu parar e refletir. Aí a pessoa fala, Carol, você não sabe como é que minha cabeça é. Eu penso muito, eu reflito todo momento. Não. Isso que você tá me falando é overthinking. Você pensa acelerado. Então, não é que você está refletindo sobre o que está acontecendo. Você não está dando nem espaço. Isso é emocional. O que eu estou te pedindo é para sentar e fazer uma análise racional. Racional. Entender. Tá? Então, quando eu passar essas 3 etapas pequenas ali, eu quero que você volte e integre as 3. O que você descobriu, o que você tem de bom e quais são as suas interferências. E aí você traça a meta. Aí é para você traçar uma meta consciente baseado nesses 3. Fala, então, se eu descobrir esses 3 passos,
que eu poderia botar algo que realmente vai me fazer mais feliz? Eu sempre falo assim, começo do ano é uma delícia que a gente faz 1000 metas e eu pergunto para os meus mentis, pergunto nos cursos, mas qual é a meta que se você batesse este ano, você falaria essa? Porque a gente dá meta também falando, isso, e a gente não pensa muito em prioridade. Fala, essa meta é a meta que mudaria o meu ano. E aí é o que eu te falo, construa uma meta que mudaria o seu ano com base nesses outros 3. E aí o manter o equilíbrio automaticamente depois que passar o 1, o 2 e o 3 e você construir a meta, você vai cair. O seu mindset, ele tá muito mais... Pensa que você andou numa rodovia durante sua vida inteira. Então você pavimentou muito ela. Ela tá muito estruturada. Automaticamente depois que você fez esse caminho dos 3, você criou uma trilha. Você criou uma opção falando, existe uma outra possibilidade. Para o seu cérebro, maravilhoso. Ele está aplaudindo, ele está feliz, ele está induzindo a dose certa. O problema é que depois que você criou essa meta e você saiu um pouco de prestar atenção, essa trilha essa rodovia é muito mais forte. Então, para eu cair depois no automatismo, de novo, da trilha antiga, é muito fácil. Então, a gente tem que começar a manter o equilíbrio prestando atenção e de tempos em tempos. Eu atendo gente que eu atendo há mais de 7 anos. As pessoas, que é isso? É dependência? De jeito nenhum. Depois que passa pelo método, fala, Carol, podemos a cada 2 meses bater um papo? Por quê? Porque é só manter. Já é pelo caminho próprio, mas eu só quero ter certeza de que eu não vou cair nessa armadilha de deixar isso me consumir. E as pessoas falam, então, descobri, a armadilha é o piloto automático. Toma cuidado. A gente precisa automatizar quase tudo do nosso cérebro, senão a gente seria robô. E a gente não conseguiria fazer metade das coisas que a gente faz. O nosso problema não é o piloto automático, é automatizar errado. Por isso que descer um pouco do carro e olhar este método e tentar automatizar certo é o que é o caminho. E devolver para o automatismo. E manter. E aí eu falei que eu ia falar sobre a receita do sucesso. Posso? Agora. Por favor. Na hora. Entenderam que esse é o caminho da felicidade. Então, o que a gente estava trazendo lá no começo era, dá para ter sucesso e ser feliz? Dá para ser feliz. A hora que você descobre isso, você está num caminho muito mais propício a entender o seu equilíbrio, o seu tempo, as pessoas que estão junto com você, o que te faz bem, o que não faz. Aí vamos falar sobre sucesso só. Pensa que sucesso nada mais isso a gente faz, os principais treinamentos que a gente dá em empresa de liderança, a gente usa uma fórmula. Até porque o marketing de eu ser engenheiro e botar tudo em fórmula é muito bom. E a gente fala, cara, o que é sucesso? Vamos botar em fórmula. Realização sobre expectativa. Se você realiza mais do que você esperava, você tem sucesso, supostamente. Há quem diga, já sei, vamos botar a expectativa 0. Se essa for a fórmula, a expectativa baixa, eu já tenho sucesso. Existe na matemática o denominador 0? Agora é aula de matemática, mas não, você não consegue ter 0. E toda vez que você passar na trilha do autoconhecimento, você seta a sua expectativa. Não tem como você descobrir seu potencial e querer ficar na sua zoninha ali, sabendo que tem um mundo lá fora. Uma coisa que você não conhecia nada, é ser escuro. Que o Bernardinho fala muito isso, assim, fala, legal, será que tá com medo, vai com medo mesmo? Toma cuidado, precisa se preparar, porque senão você vai ter um burnout. Ele tá certo. Só que depois que eu me preparei, se você ficar no mesmo lugar, você é um perdedor. Porque você já entende que você tem potencial. E aí você tem que arriscar e tem que decidir ter a coragem. Então a fórmula do sucesso é realização sobre expectativa depois de eu me conhecer. E a expectativa está setada. Se eu realizar mais do que eu esperava, aquilo vai me dar sucesso. Só que o que é realização? Olha que coisa legal. A realização é o que eu tenho de potencial, menos a minha interferência. Então, se eu começar a diminuir meus sabotadores e aumentar, recriar meu mindset, eu estou aumentando o meu numerador, aumentando meu denominador, porque eu vou ter mais expectativa mesmo, mas eu estou indo para a direção certa. E aí não tem quem te segure. E aí não tem como não ser feliz e ter sucesso. E esse é o grande segredo. E ele é lindo. 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 Ai, gente, calma, que a gente entra no flow aqui. Exato, entramos. Na hora que ela começa a falar, você fala assim, cara, que legal, passa um monte de coisa na cabeça, mas eu preciso anotar. Então, vamos lá.
Tá, mas eu Quer falar alguma coisa? anotei aqui, tá gravado também. Tá. Só pra sua informação. Mas essa é a fórmula. É isso que a gente dá em empresa e vai decupando a fórmula. Então tá bom, então vamos descobrir o potencial, o seu, Realização. como líder. O seu da equipe. Vamos descobrir as interferências, gestão de crise. Vamos descobrir as expectativas. Pode me perguntar também. E os monges vivem isso daqui? É isso que os monges... Você que chegou a falar pergunta com boa. monge? Você chegou a falar com monge também sobre isso? Sim. E eles aplicam esses 5 pilares? Não, o Então que vamos os ensinar os monges. Vamos ensinar os Sabia monges. que tem a pesquisa da felicidade e a pessoa mais feliz do mundo é um monge. Você foi pro Então, botão? mas então como que eles não vivem? Como que eles não Tem o vivem? FIB lá, né? Que é aqui a gente fala de PIB e no Aham. botão é o FIB, que é felicidade interna bruta. Aham. Não fui por conta da rota, por conta da minha prioridade de entender. É um que ainda tá na minha ali, mas tudo que era muito pré-planejado, falei, cara, já existe um negócio chamado felicidade interna bruta. Os caras devem... Eu quero ir pro, sabe, tipo, Laos, que ali eu encontrei monges e aí eu pude entender um pouco. O livro tá saindo, então vai ser legal, porque eu vou que fazer... legal. Eu vou fazer... O caminho que eu fiz é metade biografia, porque não tem como não falar dessa parte, mas metade o método. E aí sim, no livro, vai ter muito mais do que esse passo a passo. Aliás, a gente vai dar um teste de presente. Então vai ser legal, porque o livro vai... daqui a pouco ele sai, até julho ele sai. Ah, Que legal. sensacional. E aí eu venho aqui Aí a gente fala sobre o livro. Aí eu venho aqui. Mas se o monge são as pessoas mais que se aproximam da felicidade, o que falta para ele desses 5 pilares aqui? Quando eu vi esse estudo, eu falei, peraí. Eles não têm interferência. Eles vivem uma abdicação total de estresse. O ambiente que eles vivem é super propício. Então, quando eu fui estudar os monges, eu falei, mas também todo mundo conseguiria ser feliz. Mas peraí, vamos entender o que é essa parte da felicidade que eles estão falando. O que é felicidade para os monges? Fui perguntar. A paz de espírito. Eu ter a minha mente calma. E como é que eles mediram isso? Porque essa foi a minha segunda pergunta. Eu falei, legal, como é que você mediu que o monge é mais feliz do que eu? Eles ficam com eletrodos mesmo lá e medindo as ondas. Então, eles não têm o estresse. Medindo cortisol, não tem tanto cortisol. Mas quanto que é a realidade do que a gente vive e do que a gente quer viver? Porque se você me perguntar, então tá bom, você quer virar monge? Não. E é isso que então assim, eles passam pelo passo a passo. O primeiro, com certeza, eles ficam numa reflexão com eles mesmos, mas eles têm uma conexão muito forte, que aí é onde eu ia chegar. Tudo isso é um tripé. E aí o monge, ele tem um desses tripés, e não vou entrar aqui se é o tripé certo ou não, acho que cada um tem o seu. E o meu, eu tenho de muita verdade. Você falou, Carol, como é que você descobriu a sua felicidade apesar de? Porque eu comecei contando que eu perdi meu pai. Passei por muita coisa na vida. Mas se perguntar se é feliz, eu sou muito feliz, apesar de. Porque o mundo tá de ponta cabeça. Porque eu não consigo não ter empatia quando eu vejo uma pessoa que tá passando necessidade. De não querer ajudar. Eu sou mãe e quando meus filhos sofrem, a felicidade tem perninha, tá? Porque eu sempre falei... Você precisa descobrir internamente. Você tem filho, você fala... se aquelas criaturinhas estão tristes, você sente aquilo de uma forma. Mas o tripé de tudo isso que a gente falou é só o corpo e a alma. Porque de tudo isso que a gente falou, traduz para o seu corpo. Se você só comer besteira, o seu ambiente está contaminado. Se você não fizer exercício, você não está cuidando do seu ambiente, do seu templo. Se você não dormir bem, o seu ambiente está fadado. Corpo. Vamos falar de alma. Vamos traduzir alma para mente. Se você não recriar mindset, você não vai conseguir atingir o seu potencial. Se você não fizer higiene mental, que é isso que a gente está falando, que a gente recebe muita poluição e como o cérebro é social e o estresse é contagioso e a tristeza também, se você não entender qual é a sua fortaleza, o seu papel, é aquelas pessoas empáticas. Mas uma empatia emocional, que o meu amigo tem câncer e eu sofro mais do que o meu amigo. Como é que você vai ajudar o seu amigo? Como é que você vai ajudar seu filho se você não consegue ter essa parte? Então, a alma está no recriar. Só que o terceiro tripé, com 2, não fica em pé. E aí é o que eu mais acredito. Se você não acreditar em nada maior do que você, se você não acreditar em Deus, e os monges têm isso, tem um Deus, tá? Se é o Deus que a gente acredita, é outra coisa. Mas se você não acreditar que tudo faz sentido, que essa é a grande pergunta da existência humana. O que a gente está fazendo aqui? Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? E por que eu vim aonde eu vim? Se você não tiver a fé de acreditar que é algo mais, acabou. Porque
por que você tá fazendo as coisas? Qual é o sentido que tem isso? Então, quando eu falo que nada é por acaso, eu gosto muito do Deuscidência, então não existe coincidência. Eu acho que tem muita coisa que é permitido mesmo pra gente aprender. Nada é por acaso. Então, o que te acontece, você buscou de alguma forma tal. E tudo faz sentido, vai ter que chegar em algum lugar. Então, se você planta, se você colhe o que você planta, vai fazer sentido aquilo. Só que você precisa acreditar em algo maior, porque senão a gente fica muito egoísta. Muito egoísta. Então, esta parte do tripé é algo que eu não consigo tirar da felicidade. Isso é como se fosse a base para todo o resto. O problema é que tem muita gente que só pega esse aqui e fala assim, então é Deus, né? Então deixa para Deus. E o corpo? E a alma? Tripé. 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 Então, eu gostaria muito de trazer esta consciência e falar, os monges, sim, eles não passam pelos 5 passos. É porque eles não têm a interferência, quase nada. Não tem, eles abdicam de tudo. E o manter o equilíbrio, para eles, praticamente eu adoraria ver um monge um pouco mais desequilibrado, porque isso traz potencial. Se a gente falar se ele atinge o máximo de potencial do cérebro dele, eu acho que não. Pelo menos do que eu acredito que é a nossa missão aqui na Terra, do que a gente tem que fazer, falar assim, cara, tá bom, você tá só falando pra cima, mas e pra sociedade? E aí, não sei, e aí foi muito legal a conversa, viver junto, entender a forma como eles comem e tal. Mas vou te dizer que a gente tem um potencial humano lindo, incrível, dolorido, difícil. Mas essa é a vida e isso que é ser humano. Maravilha. Livro, filme, seriado que você indicaria? Livro enquanto os meus não saem. Mas não, eu tô brincando. Existe um livro de muita coisa do que a gente falou aqui, que é O Cérebro e a Felicidade. Acho que esse eu indicaria de olhos fechados. Essencialismo, indicaria de olhos fechados. A gente está fazendo um projeto maravilhoso numa empresa linda. A gente está construindo muita coisa em várias empresas e nessa em particular. E a gente acabou de dar esse livro como base. Foco. Foco. Se não é um sim, óbvio, é um não. A gente não fala não. E a gente acaba perdendo na prioridade. Tá todo mundo também martelando, falando assim, essa parte de disciplina, disciplina, disciplina é a chave entre o sucesso e a sua meta e tal. Se você tem a prioridade errada, você pode ter a disciplina que for. Você vai ser disciplinado na coisa errada. Então, você só vai repetir a coisa errada. Então, tem que meio que recuar. Então, o essencialismo, ele te dá um pouco essa visão, não da disciplina em si, mas vai no que é essencial. E a gente está gastando muito tempo e muita energia em coisas à toa. Então, eu falaria esses 2. E vou dar um de ficção, porque eu acho que a gente, quando está num podcast de sucesso, a gente só fala de neurociência ou de sucesso em si. E tem um livro que eu acho que para as pessoas que querem atingir uma parte do cérebro através de metáfora, que isso é super bacana, isso é super... Por isso que a gente assiste filmes e é muito legal. É A Biblioteca da Meia-Noite. Eu ganhei esse livro de aniversário e falei, não vai caber no meu tempo aqui ler uma ficção. E eu falei, até que para dar uma relaxada, né? E aí eu comecei e falei, interessante a forma como ele te conduz e as fichas que podem cair. Então, esses 3, acho que de bom tamanho. Ótimo. Onde as pessoas podem te achar? @Caroline Garrafa no Instagram, LinkedIn, Caroline Garrafa, Caroline. E Método Santé. O Instagram do Método Santé é muito forte. E na Link, se vocês entrarem na Link School of Business, como partner de People Skills. Mas falaria pessoalmente mais na rede social Carol Garrafa. Essa era a minha crença limitante. A gente estava falando de crença aqui. Carol achou que quando ela saísse do banco e descobrisse a felicidade, que ela não precisava mais ganhar dinheiro porque eu já tinha ganhado, então eu podia ser feliz e eu podia fazer alguma coisa de muito propósito. E eu falei, rede social é dopamina ruim. Ficar na rede social. Não vou ficar e não quero que as pessoas, eu acho muito raso a forma como as pessoas têm falado de autoconhecimento, de neurociência. Não todos, claro. E eu me abstive durante muito tempo e sou muito cobrada de mas a sua rede é pequena, né, Carol? É o preço que eu paguei por acreditar que a Santé podia ser boutique. A Santé muda a vida e é muito profundo. Mas a gente começou a entender que essas pílulas também fazem. Então agora eu tô nesse processo de
vamos falar pro mundo. E tá tudo bem a gente falar pro mundo. E é isso, assim, dá pílulas que podem mudar para quem não tá preparado ainda para passar por uma coisa mais profunda ou para quem ainda não quer. Mas eu acho, e aí o método a gente começou um pouquinho antes e aí já cresceu mais, mas mesmo assim, acho que tem uma oportunidade da gente falar sobre esses assuntos e atrelar. Eu só queria falar isso porque a gente tem a síndrome do vira-lata e todos nós temos isso. Para os executivos que estão ouvindo. Eu fui para Stanford agora para fazer um benchmark. Fui para Palo Alto, para o Vale do Silício, para entender um pouco e fazer um benchmark em um dos aparelhos que a gente comprou ali. Eu comecei entrevistando e eu acabei sendo entrevistada. Porque o potencial que a gente faz aqui no Brasil, com toda essa criatividade que a gente tem, com tudo isso que a gente tem de conexão com as pessoas, de relacionamento, é muito grande. Stanford, que é Stanford, tem sim o maior prédio de neurociência, que assim, é maravilhoso. Tem sim as maiores pesquisas e é muito bacana. Mas eles não juntam o business com a neurociência, eles não juntam o autoconhecimento. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de começar a falar cada vez mais disso e a gente entender que não é o psicólogo que vai tomar conta da emoção. Também vai, e eu falaria para todos fazerem, mas que a gente tem que ter também, levar isso para o trabalho. E a gente não pode no trabalho ser uma pessoa e fora do trabalho ser outra. Então, essa síndrome do vira-lata, eu queria chamar a atenção, porque depois que você passa por uma metodologia e aí você se descobre e tal, cara, é o que a Karen falou, é uma confiança que dá que você se torna o super-herói da vida real. Você tem a criptonita? Claro que tem. Só que você é conhecido pelo homem de ferro. É conhecido por quê? Porque você já entendeu como é que funciona. E várias vezes você vai ter que se retrair e vai ter que ficar um pouco solitário para resgatar. Mas é isso, é se tornar o super-herói da vida real. Maravilha. Deixa eu te perguntar. Eu vi que você gravou já vários podcasts, né? Até no material, eu vi que você está fazendo vários podcasts. Em algum deles você trouxe de uma forma tão bem resumida e explicada, da forma que você trouxe aqui pra gente? Eu acho que isso depende muito de quem conduz. E eu vou dar parabéns porque eu acho que vários podcasts são muito preparados. E até a gente estava conversando antes de chegar aqui, falando, é a primeira vez que eu não tenho um briefing muito exato de perguntas e tal. E fica espontâneo. Que é por isso que eu acho que fica tão natural e a gente entra em flow. Flow é exatamente isso que aconteceu aqui. A gente começa de uma maneira e vai conduzindo e vai falar, cara, entrega tudo. Porque vocês conduzem muito bem. Então, vai depender muito. Eu acho que a gente tem muito material bom aí. Mas dessa forma de tão prático e da forma como vocês conduzem, eu acho que o podcast é único. E parabéns. Caramba, olha só. Feedback. Sensacional. E eu fiz Obrigada. essa pergunta porque realmente a gente entrou em flow. Aqui era um assunto que eu estava com uma expectativa, eu aprendi já, muito grande. E para mim foi esclarecedor, para mim foi de fato uma receita de sucesso. Esse é o propósito, acho que a gente chegou ao propósito, que era extrair uma receita de sucesso, mas a gente nunca tinha trazido esse tema, que para mim é de extrema importância, sobre felicidade. Eu fiquei muito feliz em receber a Carol. Então, assim, se para você também foi uma receita de sucesso, você tem, no mínimo, a obrigação de fazer 10 pessoas felizes. O que é isso? Se você quer a felicidade de alguém que você ama muito, você tem que recomendar esse podcast. Eu não tô falando de business, para ganhar curtida, para ganhar seguidor. Isso daqui é propósito, né? O pessoal, a gente começou, nos grupos que a gente participa, todos que começaram o podcast, um dia eu recebi um feedback, falou, cara, impressionante, né? Porque eu tô em grupos aí há 3 anos, falou assim, todo mundo começa podcast, mas o único que continuou, deu continuidade, foi o seu. A gente teve vários convidados, falou, eu nunca fui em nenhum podcast, uns 4 pelo menos. E aí falou assim, o seu é o primeiro. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, eu fui convidado várias vezes, mas no seu eu senti... E aí palavras dos convidados, estou só externando. Eu senti propósito, é isso mesmo. Aqui, assim, o nosso propósito é dar acesso às pessoas ao acesso que hoje a gente tem. Eu não tive esse acesso, né? A gente vem de uma história muito simples, muito humilde. Então, ou seja, eu fui conquistando isso aos poucos e hoje eu tenho acesso, mas ao invés de eu sentar com a Carol e ter o privilégio de ter uma mentoria individual, a gente faz isso com as câmeras ligadas e dá acesso a outras pessoas ao acesso que hoje a gente tem, que com certeza, se você for resiliente, se você tiver isso como meta, você também vai ter os mesmos acessos, mas até lá, isso daqui talvez, essa informação é encurtar o seu caminho, pra gente isso daqui é propósito. Então, compartilhe isso com as pessoas que você quer o sucesso delas, que você quer que essas pessoas também sejam felizes, porque realmente eu tenho certeza que esse podcast aqui vai ser recorde de visualização.
Então, compartilha. E eu vou finalizar com a Carol, fazendo uma pergunta de fechamento, né? Carol, se você saísse daqui hoje, perdesse todo o seu network, todo o seu dinheiro, mas perderia também todo o seu conhecimento, que é esse conhecimento que você trouxe pra gente. Mas nesse podcast você tem a oportunidade de deixar a receita de sucesso de Caroline Garrafa para te aproximar mais próximo de onde você está. Ou seja, você teria esse podcast gravado para você ouvir quantas vezes você quisesse. O que você diria para você mesmo? Se descubra, recrie, reconstrua para construir e mantenha o equilíbrio, mas sempre sabendo que tem algo maior do que você e que não existe felicidade nenhuma se a gente não encarar que é altos e baixos, e não existe felicidade se não tiver tristeza, se não tiver a raiva, que são coisas que vão acontecer, mas a vida é o que a gente... É profunda essa pergunta, porque é conectar os pontos e é a hora que você se escuta novamente confia. A vida é sobre o processo, não é a confiança que eu tenho, é a confiança que vem porque você faz essa escolha de querer ser feliz e ter a coragem de ir, encarar e entender que vai vir no processo. Eu acho que é isso, eu acho que é o mais bonito, assim, confia em você e confia nas pessoas que você vai encontrar. Isso aqui é um encontro de ajuda mútua. Se você tiver essa escolha, você vai conseguir. E preserva. Eu acho que para vocês que falaram de família e falaram o que é felicidade, geralmente as pessoas botam nessa escala Deus, família e aí trabalho, né? Deus, família, trabalho. E no fundo falta a gente falar Deus, nossa saúde, porque se a gente não estiver bem a gente não cuida do outro, família / amigos, porque a gente tem que fazer escolhas e amigos várias vezes. Isso que a gente está fazendo aqui é uma troca, vocês estão sendo amigos de várias pessoas, né? E aí trabalho, só que a gente faz uma pirâmide invertida em relação ao tempo. Então, se eu ouvisse esse podcast, eu não quero nunca esquecer que apesar da prioridade estar clara, a gente dedica muito pouco tempo nessa prioridade. A gente faz muito trabalho, depois família e depois Deus. E se eu botar a gente, menos ainda para nossa saúde. Então, que a gente saiba do tempo gasto e que equilíbrio não é equilibrar o tempo entre as coisas, mas que a gente vai ter que dedicar esforço e prioridade nessas coisas na ordem que elas precisarem e a gente tiver disponibilidade para. Então, é isso. Maravilhoso. Pessoal, super recomendo. Nossa maior audiência aqui são empreendedores, são empresários, então recomendo Método Santé. Quero fazer, já vou fazer. Nós vamos, na verdade, só alinhar a agenda, mas depois da conversa de hoje eu quero me aprofundar. Agradecer demais, né, a Carol, pela participação. Sei da correria, saiu lá da faculdade, correu para cá, tá sem almoçar, não deu tempo, a gente quase não conseguiu também. Mas te agradecer demais. Tem nem palavra para agradecer. Eu adorei, foi sem dúvida um dos melhores episódios que a gente já gravou e eu tenho certeza que a gente vai impactar muitas e muitas pessoas. Obrigado, viu, Carol? Eu que agradeço. Obrigada demais, Carol. Foi incrível. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada, até o próximo Caio. episódio. Tchau.